A graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, meu amigo, minha amiga internauta. Eu, pela graça de Deus, sou o pastor Adiel Matos. Estou retornando com mais um vídeo, Palavra de Sabedoria. Estive ausente por algum tempo, devido a algumas mudanças que ocorreram, mudanças boas, graças a Deus, até mesmo de estado, não é? Estava eu residindo há mais de 30 anos em São Paulo, capital, e agora estou em Alagoas, em Maceió, capital. E, graças a Deus por isso e pelas mudanças que eu tenho certeza que virão em breve para completar a minha felicidade em nome de Jesus Cristo. E como sempre tenho tido a preocupação com a Igreja do Senhor. Observo uma igreja que está com grandes dificuldades espirituais, pois, observando bem, o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo não está sendo pregado como é ensinado. Como o próprio Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, e seus discípulos posteriormente, para todos aqueles que foram aceitando a Jesus como o verdadeiro Messias, o Salvador. Se olharmos a igreja de hoje, e a igreja que Cristo realmente fundou, e que os apóstolos deram continuidade, vamos encontrar uma dificuldade muito grande nessa igreja de agradar a Deus, pois há muitas mudanças. Ocorreram muitas mudanças durante esses anos todos, esses séculos que passaram. E a cada momento ela vai se distanciando do projeto de Deus, do propósito de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, que é a salvação da alma. É preciso a gente entender isto. Hoje, as pregações, elas não estão voltadas para o principal objetivo do evangelho salvífico, cristocêntrico. Não. Estamos vivendo um evangelho antropológico, onde se realizam cultos aos homens. Homens que estão sendo levados aos púlpitos, aos grandes templos, como artistas, como aqueles artistas que se apresentam nos circos, nas rádios, nas TVs, nos shows de ruas, de praça, de clubes, de arenas, como chamam. Então está acontecendo isso. Grandes encontros, grandes shows, mega shows, chamados shows gospel, mas que não têm poder para transformar vidas, cuja preocupação principal são as finanças. Todos os cultos, em todos eles, praticamente, se você observar, a grande preocupação durante alguns minutos é sobre ofertas e dízimos, e sobre sacrifícios, sobre votos. Isto é antibíblico. Jesus Cristo não ensinou a ninguém pregar o seu evangelho dessa forma. Pelo contrário, o ensino dele foi totalmente outro. Dá de graça o que de graça recebestes. As ofertas estão, sim, sendo explicadas até mesmo no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo ensinando como arrecadar e para qual finalidade também. No Antigo Testamento, os dízimos, as dízimas eram para ajudar as pessoas necessitadas. E eram dízimas da terra, frutos da terra. Não era nem dinheiro. Mas existia dinheiro. Mas o dízimo não era do dinheiro. Era do fruto da terra. Então, hoje a pregação está totalmente diferente. Pregar sobre a vinda de Cristo, sobre o retorno de Cristo para buscar a sua igreja, lavada e remida pelo seu sangue, que foi vertido, derramado ali na cruz do Calvário, poucas pessoas, poucos pregadores estão imbuídos desta missão, que é exatamente a missão da igreja: pregar o evangelho a toda criatura, levar esta mensagem para a transformação de vidas. Não estamos mais vendo isso. Estamos vendo, sim, uma liderança que perturba o coração de Deus com as suas práticas de vendas, de barganhas, de enganos, de heresias, de fraudes na palavra, de deturpação da mensagem divina,
pegando o texto com pretexto de tomar o que as pessoas têm. Pastor Adiel, por que o senhor fala isso? Não é porque eu falo, é porque o próprio Deus manda falar e está na palavra dele, está aqui no livro sagrado. Aqui está a palavra da verdade. Deus não manda ninguém fazer isto. O culto da prosperidade hoje é uma coisa terrível. Falam mais em prosperidade terrestre do que em prosperidade celestial. E o próprio Jesus adverte sobre guardar tesouro na terra, e o tesouro que deve ser guardado deve ser no céu. Esses homens estão preocupados com os bens materiais. E cada vez mais eles se enriquecem. Cada vez mais eles querem das ovelhas. E a Bíblia fala sobre estes pastores, sobre estes sacerdotes, apóstolos, muitos apóstolos que são feitos por eles mesmos, que Deus não os fez apóstolos. E os frutos não são bons. Porque é só observar direitinho o que está acontecendo dentro da casa de Deus. Um apostolado sujo na sua maioria. Brigam entre eles na TV, no rádio, nos jornais. Parece até briga de facção. As facções criminosas fazem isso. Brigam para tomar conta dos locais. É incrível o que está acontecendo. Cada um que queira ser mais sábio do que o outro, mostrando seus anelões, seus cursos, porque querem ganhar o povo no grito, no conhecimento, e treinam exatamente outros para fazerem a mesma coisa. Pagam altos salários. Tem líderes aí que são contratados e ganham 20, 30 ou mais R$1.000 por mês. Mas eles têm que se prepararem fazendo um curso teológico, preparando-se cada vez mais, principalmente com a técnica da PNL, Programação Neurolinguística, e preparando-se também muitos deles até mesmo em técnicas de psicologia e hipnose, para que possam fazer da melhor maneira a lavagem cerebral e levar do povo o pouco que o povo tem. Deus está satisfeito com isso? Nunca Deus estaria satisfeito com isso, porque Ele não aceita o que está acontecendo dentro da casa dele. Mas por que pregar dessa forma? Porque Deus quer que seja assim. Eu não ganho para pregar. Eu não cobro para pregar. E estão vendendo pregações. Quando você vende algo, é porque algo pertence a você. E se você vende algo que não lhe pertence, você está numa prática totalmente errada. E merece um processo divino. Mas já está pronto esse processo. Se não houver arrependimento, a condenação já está certa. Por isso Jesus Cristo diz que naquele dia, muitos, dizendo Cristo, muitos virão em meu nome e dirão: em teu nome, Senhor, expulsamos demônio, falamos línguas estranhas, profetizamos, curamos, libertamos. E Jesus lhes dirá: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois eu não vos conheci. Agora o que me chama a atenção, se Cristo vai dizer não vos conheci, afinal de contas, quem era que estava usando esses homens? Não era o Espírito de Deus. É só analisar esse texto sagrado que é muito sério. Se Jesus vai dizer a esses homens para que eles se afastem e que ele não os conheceu, então um outro Espírito estava usando. Por esse motivo, nós começamos a observar falsas curas, heresias demais dentro da casa de Deus. Usa-se tudo menos o nome de Jesus com eficiência. É água consagrada, é o sabonete feito com água do Rio Jordão, é a água do Rio Jordão para curar feridas, curar tantas outras coisas, é a vassoura consagrada vendida a R$1.000 para varrer as sujeiras e as enfermidades e as bruxarias de dentro de casa. São tantas heresias, tantas mentiras, tanto engano, tantas coisas horríveis, o misticismo dentro da casa de Deus, magia negra dentro da casa de Deus, ilusionismo dentro dos templos, e o povo cego, sendo guiado por outros cegos. Mas o povo também não quer aprender sobre Deus.
O povo não quer estudar a palavra do Senhor. O povo não quer orar, não quer se preparar, não quer buscar o Senhor enquanto é tempo de encontrá-lo. Eles não querem de maneira nenhuma. Eles querem tudo fácil. Eles querem que esses supostos sacerdotes os apresente a Deus. E assim eles se vendem. Eles entregam o que eles têm. Muitos entregam motos, bicicletas, carro, casa. Conheci família em São Paulo que hoje moram de aluguel, porque alguns deles venderam casas e entregaram. Aqueles que se dizem apóstolos são enganadores, são ladrões, são fraudulentos. É a palavra de Deus quem diz. Eu estou só repetindo e mostrando o que o próprio Deus diz com eles. E por que você ainda está nessa arapuca? Por que você não busca o conhecimento? Por que não estuda a palavra de Deus, que não pede o discernimento pelo seu Santo Espírito? Ele não vai lhe cobrar nada. Tudo que vem de Deus é de graça. Tudo que vem de Deus é de graça. Agora, o que vem do homem através do homem, o homem enganador que diz que é Deus que está mandando, esse lhe cobra. E você, se não tem conhecimento, precisa pagar. E se você não receber, é porque você não tem fé. É de graça. Eu já fui curado várias vezes, fui desenganado pelos médicos e nunca paguei para nenhum pastor, apóstolo, a nenhum. E eu fui curado por Deus em nome de Jesus Cristo. Estou caminhando para os 70 anos. Pela misericórdia de Deus, pela infinita graça e pela confiança e fé que eu tenho na sua palavra, não tomo remédio para nada. E eu espero seguir até o fim desta forma, em nome de Jesus Cristo. Não preciso pagar para receber de Deus. Para você receber de Deus, lute. Lute pela obediência. Lute para obedecer. O que não é fácil obedecer a Deus também. Eu sei que é difícil porque tudo está aí para tirar a nossa mente, os nossos olhares, os nossos pensamentos, o nosso coração do que é verdadeiro para aquilo que é falso. Então você deixa de ouvir uma palavra verdadeira para ouvir uma palavra falsa. Se você observar, os vídeos como esse meu e outros mais têm menos visualizações, mas os vídeos que falam e que mostram essas mentiras, esses enganos, são centenas e centenas ou milhares de visualizações porque o povo gosta de ser enganado. A maioria gosta do engano. Porque se você não gostasse do engano, sairia de lá, de onde você está observando esses enganos todos. Por isso precisamos pregar o Evangelho. Esse Evangelho tem que ser pregado. E ai de mim se não mostrar essas verdades bíblicas para você. Ai de mim! Porque eu tenho certeza, com todas as minhas faltas diante de Deus, eu fui chamado e escolhido por Ele que conhece o meu coração, e eu tenho certeza de que Ele me chamou para tal trabalho. Eu também, como muitos, estou incumbido de levar essa mensagem como ela é, sem receber nada dela, por ela, a não ser de Deus. É muito importante, por isso que não estou no canal de TV, não estou aí há 20 anos, 30 anos no canal de TV, com eloquência, convidando o povo de tal forma que faça a cabeça desse povo para que eles façam simplesmente o que eu quero ou o que eu desejar que seja feito. Manipulando. Não. Lutando como um ditador sobre as ovelhas, como se elas fossem minhas. E a Bíblia ainda diz, ai dos pastores que têm as ovelhas do Senhor Jesus como presas suas. Ai deles. Por que é que somente a liderança da igreja tem o bom e o melhor, mais do que todas as ovelhas? Por que é isso, hein? Você conhece alguma ovelha ou algumas ovelhas que já passearam de jatinho com esses líderes? Conhece algumas ovelhas que já foram participar de um churrasco com gados preparados, mortos nas fazendas desses pastores que criam gado? Conhece algumas famílias que foram para lá finais de semana? Não conhece? Conhece algumas famílias que viajam ou viajaram com esses barcos que muitos deles possuem? Você não conhece e não vai conhecer, porque tudo isso pertence somente a eles. Todo o império que é montado em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, na falsa unção do Espírito Santo, todo esse império pertence a esses líderes.
que dizem que tudo isso pertence à igreja. Mas qualquer um da igreja, se precisar, não tem nada, não recebe nada, nenhum auxílio sequer. Digo isso com conhecimento. E por que isto? Porque o verdadeiro evangelho não está sendo pregado. É um evangelho deturpado, um evangelho de mentira, de engano, onde o amor é mentiroso. Um amor verdadeiro não faz o que esses líderes fazem. Quem ama verdadeiramente socorre aquele que precisa. E milhares de pessoas em muitas denominações estão passando fome. Não tem dinheiro para comprar um leite para uma criança. Famílias desempregadas. E esses líderes querem mais dinheiro. Faça qualquer coisa. Venda o que tem. Faça empréstimo. Mas venha pagar o seu sacrifício aqui. Faça o seu voto. É isso que está acontecendo na casa de Deus. E muitos se recusam a ouvirem a verdade. Olha o que diz o texto. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2 diz: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. Temos que repreender, temos que ensinar, exortar, mostrar o caminho, dizer a verdade, para que o povo saia da mentira, do engano, do engodo, dessas fraudes evangelísticas que vêm acontecendo. Homens que vivem vendendo o evangelho como um produto pertencente à sua própria natureza. É incrível o que está acontecendo dentro da casa de Deus. É inaceitável o que está ocorrendo. Claro que é bíblico, sim, é bíblico, mas eu não quero que a Bíblia se cumpra desta forma com a minha ajuda. Não, eu não quero ajudar a esse tal cumprimento agindo com mentira, com engano, com fraude, para o meu bem, para benefício próprio da minha família. Não, não quero isso, porque eu sei que o grande dia do Senhor está para chegar. E ai desses que fazem isso. Ai desses que fazem isto. Deus vai começar, ou vai continuar com a sua cobrança. Líderes vão descer à sepultura. Não vai demorar muito. Deus já começou a cobrar. Está havendo muito engano dentro da casa de Deus. Desvios de verba dentro da casa de Deus. É horrível observar certas coisas. E ainda dizem que são comandados pelo Espírito Santo de Deus. Que Espírito Santo de Deus é este? Se é um Espírito puro, um Espírito que é da verdade, ensina a verdade, purifica. E por que essas mentes não são purificadas? Porque são mentes que enganam as ovelhas do Senhor. Nessas mentes tem o Espírito de Deus ou tem o espírito enganador que não tem nada a ver com o Criador? É isso que deve estar acontecendo. Preparam-se para isso, estudam com esta finalidade. Olha o que diz o texto. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O povo não está suportando uma doutrina verdadeira, uma doutrina séria, certa, vindas de Deus. Não, eles não estão aceitando o que Cristo manda, dai de graça o que de graça recebestes. Eles não querem saber se Cristo entrou no templo e derrubou, quebrou, expulsou os vendedores, os negociadores dos animais para sacrifícios no templo de Deus. E é o que está acontecendo hoje. Se Jesus voltasse para fazer o mesmo trabalho que ele fez naquele templo, ele teria muito trabalho, porque agora são muitos templos, muitos líderes com as mesmas práticas. Teria muito trabalho a realizar. Esta é a verdade. E não devemos correr dessa verdade porque cairemos na mentira deles, no engano deles, no engodo deles. Salvação? Ninguém quer falar. A vinda de Cristo? Deixa para lá. Isso é coisa do passado, vamos viver o presente. Eles não estão preocupados com isso, e a prova é que quanto mais eles têm, mais eles querem. Se tem um jatinho, querem 2, querem 3. Se tem um carro, querem uma frota. Se tem uma fazenda, querem 2, querem 3.
Se tem 2.000 cabeças de gado, eles querem 5, 6 ou 10. Eles querem crescer o patrimônio próprio, em nome de Jesus, e dizer que pertence tudo isso a Deus. Deus não precisa disso. Deus não quer isso. Deus não anda mendigando. Ele é o dono do ouro e da prata. É engano de homem, é mentira desse povo que fazem da casa de Deus seus negócios, suas empresas. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Muitos vão ouvir esses homens pregarem 1 a 2 horas contando histórias do passado e montando histórias no próprio púlpito, inventando histórias, fábulas, enganando o povo, e o povo fica ali, olha, ouvindo, e depois vem o golpe. Sempre vem o golpe. É dinheiro e mais dinheiro. Não se prega o evangelho por amor às almas. Se prega hoje o evangelho fraudulento por amor ao dinheiro que elas têm, aos bens que elas têm, que elas possuem. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Então eu quero levar esse evangelho desta forma. Creiam ou não creiam, aceitem ou não aceitem, não importa. Queiram ou não queiram, eu entrego a palavra de Deus para você. Saia desses lugares. Procure o conhecimento em Cristo Jesus. Estude a palavra de Deus. Conheça o verdadeiro evangelho. Perceba quem é que fala a verdade. Observe quem tem o Espírito Santo do Senhor. Quando eu digo Espírito Santo do Senhor, não é aquele que anda enganando com um pedacinho de língua estranha, não. Querendo se passar por batizado com o Espírito Santo. Quando, na realidade, não é batizado com o Espírito Santo. Está faltando dentro da casa de Deus também o discernimento para não ser mais enganado também com essa prática, com esse engano dentro dos templos. Então, busque o conhecimento. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se você ainda não foi liberto de tudo isso que você acabou de ouvir, é porque você não conhece a verdade. Mas quem é a verdade? É Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Se você conhecer realmente Jesus Cristo, você não cai nisto. Você não cai. Eu procuro conhecer o Senhor Jesus. E por eu conhecê-lo, eu não caio nisso. Nunca aceitei esse tipo de coisa. Venho observando isso dentro da palavra. Então a Bíblia diz: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Se você ainda não foi liberto, é porque você não conhece a verdade. Você não conhece Jesus Cristo. Você não conhece o evangelho que ele deixou. O evangelho verdadeiro, que não é de usurpação, de engano, de roubo, de desvio de dinheiro, de mente, de manipulação, de controle da alma. Não. É um evangelho de liberdade. E você termina tendo alegria em servir a Deus. Você só tem que entregar a sua vida, procurar obedecê-lo e agradecer a Ele todos os dias pelos bens que Ele tem lhe dado. Agradecer a Ele sempre pelos benefícios que tem recebido. Porque se você obedecer, você receberá. Não precisa você pagar para receber de Deus qualquer coisa. Estes que estão dizendo que você precisa pagar e fazer sacrifício, é porque eles são negociadores, são barganhadores da palavra de Deus. Então, fique com essa palavra e que Deus abençoe. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, Palavra de Sabedoria. Shalom, Adonai.